No programa de hoje você vai ver os pronunciamentos dos vereadores no plenário. Marília Arraes faz denúncia sobre prestadores de serviço na prefeitura. Projeto quer alterar o nome da Avenida Beberibe. O Anderson Florencio faz voto de aplausos a presidente do Esporte Clube do Recife. E a reunião da Comissão de Educação da Casa. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. Entrou em pauta um projeto de lei que altera o nome da Avenida Beberibe para Avenida Beberibe Santa Cruz Futebol Clube. A mudança não foi consenso entre os vereadores. Quem primeiro questionou o projeto foi o vereador André Regis. Ele lembrou que mudança de nome deve ter o parecer do Instituto Geográfico de Pernambuco e explicou as razões de ser contrário à proposta. Por questão de entendimento mais amplo, eu não sou favorável à alteração de nomes de avenidas, de escolas, de aeroportos, de portos, simplesmente acrescentando uma extensão ao nome original de conteúdo histórico. Inclusive, nós temos aqui, de acordo com a nossa lei orgânica, a necessidade de que qualquer alteração de nome, de nomes históricos, deve passar pelo crivo do Instituto Histórico Geográfico de Pernambuco. É importante que a história seja preservada. Eu, inclusive, fui contrário, por exemplo, à alteração do nome do aeroporto dos Guararapes. Quando houve a alteração do nome do aeroporto dos Guararapes para aeroporto Guararapes Gilberto Freire, eu me posicionei de forma contrária, embora seja um fã do nosso principal escritor do século XX, Gilberto Freire. A homenagem a Gilberto Freire poderia ser feita em várias localidades, em várias outras instituições, como ele próprio dá nome a uma fundação, escolas, universidades, se não o nome do aeroporto dos Guararapes, e que, inclusive, agora tem uma nova proposta de alteração do nome do aeroporto no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, para que o nome passe a ser Aeroporto dos Guararapes, Gilberto Freire e Eduardo Acioli Campos. Não faz sentido. Acredito que nós estamos desmerecendo o nome tradicional, acrescentando uma extensão que poderia ser feita em termos de homenagem a outros logradouros. Então, a iniciativa do vereador Romero Jatobá, acredito que é nobre, no sentido de valorizar o Santa Cruz Futebol Clube. Mas eu não acho que o clube vai ser diminuído pelo fato dessa homenagem aqui não ser aprovada. Henrique Leite também se mostrou contrário à alteração. O que eu estou vendo é toda hora se muda nome histórico de rua, de prédio, para homenagear alguém. E cada vez eu quero saber quantas vezes vão mudar o nome do aeroporto se for morrendo outros candidatos a governador, outro presidente. Então, é muito complicado realmente esse tipo de homenagem, né? Agora, a minha preocupação maior é que a gente não venha a começar com a proposta do vereador Romerinho e não terminar com outras. Que nós façamos a regra, que nós coloquemos uma regra aqui para que o patrimônio histórico se posicione, ou a própria casa tenha uma comissão que trate dessa discussão, para que não fique banalizando esse tipo de homenagem. Já o Anderson Florencio disse que é preciso preservar a história. Eu acho que nós temos cada vez mais que proteger, resguardar a história da nossa cidade. Considero o Santa Cruz parte dessa história. Inclusive tem um projeto de lei nosso que já virou lei, sancionada pelo prefeito Geraldo Júlio, que institui
o Santa Cruz, o Sport Clube do Recife e o Náutico como patrimônio imaterial da cidade do Recife. Está consolidado isso na história da cidade. Mas eu acredito que a Avenida Beberibe, como a Rua da Aurora, a Rua do Sol, Rua da Guia, Rua Velha, são locais, né, importantes e que contam um pouco da história da nossa cidade. Portanto, eu não acredito que adicionando o nome a gente esteja contribuindo. Muito pelo contrário, eu acho que o Santa Cruz merece homenagens outras, né, pela importância que também existe para a nossa população recifense e do nosso estado. Porém, eu acho que nós temos que ser salvaguarda da cultura da nossa cidade e a Avenida Beberibe faz parte dessa história, faz parte da tradição recifense. Portanto, eu acredito que Vossa Excelência está correta no pronunciamento. Apesar de torcer pelo Santa Cruz, o vereador Marcos Menezes fez ponderações. Eu gostaria de ouvir o parecer, mesmo que seja verbalmente, da Comissão de Legislação, e se tem esse parecer dentro, que me parece que não tem. Mas o vereador Almir Fernando explicou que o parecer da Comissão de Legislação e Justiça foi baseado na lei orgânica do Recife. Não há necessidade do parecer do IFAM, porque não é mudança de nome, é acréscimo. E a lei orgânica não fala, quando há necessidade de acrescentar, se tem que ter o parecer do IFAM. Não há essa necessidade. Só quando há mudança do nome. E aqui, senhor vereador, presidente da Comissão de Educação, vereador André Regis, nós aprovamos aqui diversos, inclusive o senhor mencionou um aqui, que foi o acréscimo do aeroporto, acrescentar o nome de Gilberto Freire. Nós aqui acrescentamos Avenida Norte Miguel Arraes. Nós aqui nos aprovamos, não sei se ainda foi colocado, a Avenida Sul, governador, Cid Sampaio. Nós aqui aprovamos que não sei se foi a Rua da Angostura, qual foi a rua, que fosse a Rua Clube Náutico Caparibe. Nós aqui aprovamos, na mais do esporte foi aprovada. O Esporte Clube do Recife foi aprovado. E aqui nós estamos aprovando e estamos aqui sendo justos só. A comissão aprovou e deu o parecer favorável do acréscimo. A comissão não aprovou que se mudasse o nome. Acrescentou e deu um parecer que se acrescente ao nome da Avenida Beberibe o nome Santa Cruz Futebol Clube. Então a gente aqui da comissão aprovamos e espero que a Câmara também seja justa, seja criteriosa e aprove, como aprovou os outros projetos de lei quando foi dado acréscimo. Então eu espero que o senhor possa mudar da sua opinião, que volte a torcer pelo Santa Cruz e que aprove a Avenida Beberibe Santa Cruz Futebol Clube, homenageando esse grande clube do Nordeste. Carlos Gueiros também fez explicações sobre o parecer. Não houve mudança da denominação tradicional. Houve uma alteração, como Vossa Excelência colocou, no nome tradicional. E aí não foi encontrado óbice na legislação para que fosse aprovado. E com relação à Avenida Norte, também quero lhe dizer que a alteração que foi proposta aqui, na ocasião, eu aprovei, foi uma proposta do Executivo de então, é porque aquela avenida, ela foi criada pelo governador Miguel Arraes quando ele era prefeito. Foi essa a intenção de escolher aquela avenida para fazer a homenagem a ele. Então é preciso que a gente veja também a intenção. Do mesmo jeito que quando houve a do Esporte Clube, a gente também procurou ver primeiro se não havia óbice e depois a intenção, né, da justeza. Poderíamos ter na comissão, por exemplo, ter emendado. Pegava aquele imóvel que fica bem antes do Santa Cruz e dizia Avenida Beberibe até o número tal continua Beberibe. Daí por diante a Avenida Santa Cruz. Seria até melhor do que Beberibe, né? E isso, existem várias ruas aqui no nosso município que até uma parte tem um nome, depois tem outra. Isso confundiria mais as pessoas em ter uma mesma rua, principalmente como a Avenida Beberibe, até um determinado trecho com um número e depois com outro nome. Existem ruas aqui desse jeito. E isso confunde. É o caso de Jaboatão dos Guararapes, é uma confusão muito grande. Jaboatão trocou a Avenida Beira-Mar por Avenida Bernardo Vieira de Melo. O senador Sérgio Guerra faleceu, tiraram a homenagem que tinham feito a Bernardo Vieira de Melo e colocaram agora senador Sérgio Guerra. Quer dizer, isso aqui não é justo.
tirar a homenagem feita a um para o outro. Então, eu estou apenas dizendo a minha maneira de pensar. Jurandir Liberal disse que o parecer está correto e destacou a importância da homenagem. A lei orgânica autoriza ou não autoriza? Essa é a primeira questão. Nesse caso, autoriza. Pronto. A lei orgânica autoriza. É verdade. Porque a lei é restrita, como disse o vereador Carlos Gueiro, concordo. Se for uma alteração, precisa o patrimônio fazer uma mudança. É mudança. Eu vou ler a lei orgânica para não gerar dúvida. Olha, vou ler a lei orgânica para a gente não ficar polemizando em cima de... Não se dará nome a pessoa viva a qualquer logradouro ou estabelecimento público, nem se dará nova designação aos que tiverem denominação tradicional. Parágrafo único. Qualquer mudança de denominação de logradouro público deverá ser precedida de consulta ao Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco. Então, o que eu estou querendo colocar muito claramente, vereador Henrique Leite, viu, vereador Henrique Leite? Do ponto de vista, viu, vereador Almir Fernandes? Do ponto de vista da lei orgânica, o parecer da Comissão de Legislação está corretíssimo. Exato, o parecer está correto. Do ponto de vista da decisão, que é uma decisão pessoal de cada um, eu vejo a importância, por exemplo, é uma rua que onde está localizado o estado de Santa Cruz, é um time tradicional aqui do estado de Pernambuco, e Pernambuco se destaca exatamente por apoio dessas três principais torcidas, que é o Náutico, Sport e Santa Cruz, que é um dos estados do Nordeste onde a maior concentração de disputas são de times locais. Se você se desloca para Paraíba, para Alagoas, para qualquer estado desse, as maiores torcidas estão no time do Sul. É o Corinthians, é outro time. Em Pernambuco, as maiores torcidas são desses três times. Então, é um time tradicional. Portanto, Romerinho, Vossa Excelência está correta na iniciativa, e eu não vejo nenhum óbice à aprovação do seu projeto, da sua iniciativa, bem como o parecer da Comissão de Legislação, que foi, do ponto de vista da lei orgânica, também está correto. Autor do projeto, o vereador Romerinho Jatobá ressaltou que o Santa Cruz é um clube centenário e com mais de 6 milhões de torcedores. Queria agradecer muito as explicações do vereador Jurandir Liberal, um ex-presidente dessa casa, conhecedor do regimento, conhecedor da lei orgânica. Acho que ficou muito claro que a gente procurou vencer as etapas corretas para apresentar o nosso projeto, inclusive tendo a aprovação da Comissão de Legislação e Justiça, que vem fazendo um trabalho muito competente nesta casa. Mas eu queria pedir para retirar o meu projeto de pauta e logo então a gente traz de volta aqui para que a gente possa aprovar, com a ajuda dos vereadores dessa casa, a gente aprovar e fazer essa justa homenagem. É um clube centenário, um clube de 6 milhões de torcedores apaixonados e um clube que merece hoje essa homenagem e nós vamos lutar por isso aqui dentro desta casa. No primeiro pronunciamento após a volta da licença maternidade, a vereadora Marília Reis trouxe uma denúncia à tribuna. Pessoas ligadas a uma fraude no município de Natal, no Rio Grande do Norte, estariam prestando serviço à Prefeitura do Recife. Marília Reis explicou que a empresa Mais Vida Serviços de Saúde conseguiu, sem licitação, um contrato de R$ 708 mil para alugar ambulâncias à Secretaria de Saúde do Recife. Seria apenas uma coincidência se a Mais Vida, a versão pernambucana da ETCI, tivesse parado por ali, nos R$ 708 mil. Mas não. A empresa agora participou de licitações e assegurou mais contratos e aditivos, que somam cerca de 6 milhões e meio de reais. Vamos agora fazer algumas perguntas que podem revelar verdades inconvenientes. Como figuras que lesaram os cofres públicos em uma capital a 255 quilômetros do Recife apareceram aqui? Como armaram todo um processo de mudança de capital social
e transformaram a empresa de informática em locadora de ambulância. Como foram capazes de assegurar um contrato com a Prefeitura do Recife se nunca haviam prestado um serviço desse tipo? Como conseguiram vencer mais licitações? A quem interessa que a Mais Vida ganhe essas licitações? Jurandir Liberal lembrou que a verificação de antecedentes acontece no serviço público e cobrou explicações ao Executivo. A gente tem algumas regras que são exigidas no serviço público. E, inclusive, quando você tem algum problema de ordem na justiça ou algum problema nas contas públicas, você não... de certo modo, a ficha fica suja e você não pode ser servidor público de outro local. Isso é uma regra fundamental que é exigida, inclusive, nos concursos públicos, no acesso ao serviço público. E aí eu fico pressionado, como foi essa chegada dessas duas pessoas citadas, já que eles estão com um processo aí aqui bem próximo do Rio Grande do Norte. Se não foi pedido exatamente essa comprovação. Osmar Ricardo também cobrou a apuração da denúncia e atitudes do governo. É preciso que o prefeito Geraldo Júlio, com mais essa denúncia na área da saúde, da educação, que são dinheiro público, tome uma atitude, né? Ou, se calar, ele é conivente com o que acontece na cidade do Recife. É preciso que o prefeito e sua bancada se pronuncie, né? Mas que tome atitude. Já a vereadora Isabela de Roldão destacou problemas na área da saúde do Recife. Eu venho aqui dizer que a questão da saúde da cidade do Recife está gravíssima. Inclusive, hoje a gente teve uma reunião onde a gente recebeu um grupo de mulheres ativistas do parto humanizado, tratando sobre a questão da humanização do nascimento nas nossas maternidades, que não existe. Inclusive, com a denúncia... Já, claro, a gente está preparando um pedido de informação para fazer a Secretaria de Saúde, como, por exemplo, a maternidade da Barros Lima, que recentemente passou por uma reforma, tem lá uma lavanderia instalada, bem equipada, e o serviço de lavanderia terceirizado, o que é um absurdo, o que justifica muitas vezes, como a gente recebeu uma denúncia hoje, de uma mulher que estava em trabalho de parto e quis que o marido entrasse, que ela tem direito a um acompanhante, qualquer mulher em trabalho de parto tem direito a acompanhante, e o médico plantonista, como decide se aceita ou não o acompanhante, disse que não aceitava, foi então questionado, e ele disse então que tinha direito por uma questão legal, e o médico então decidiu, então se é assim, então vou fazer uma cesárea, como não tem roupa para o acompanhante entrar na sala de parto, a cesariana foi feita de forma desnecessária, para uma mulher que estava em trabalho de parto, evoluindo para um parto normal. E são esse tipo de atitude que a gente vê da gestão, que infelizmente não enxerga as pequenas coisas ou as grandes coisas, como Vossa Excelência está trazendo nesta tarde. Vera Lopes também repercutiu o assunto. Eu acho que o prefeito ele não tem conhecimento disso, né? Que já teve esse caso lá no Rio Grande do Norte. Porque essa história de contratar ambulâncias já vem nos outros governos do PT, que já teve vários problemas com contrato de ambulância. Mas o líder do governo na casa, Gilberto Alves, disse que a denúncia será esclarecida e defendeu o secretário de Saúde e o prefeito da cidade. E eu não tenho dúvida nenhuma que será devidamente esclarecida. Nós estamos falando de pessoas honradas, de pessoas de bem, são as pessoas que gerem a Secretaria de Saúde do município, o secretário Jailson Corrêa, reconhecidamente uma pessoa qualificada e uma pessoa que presta e prestou enormes serviços à saúde do nosso município, do nosso estado. Todos sabem, todos conhecem da honradez do prefeito Geraldo Júlio e jamais compactuaria com qualquer tipo de situação na gestão que não fosse de acordo com a legislação em vigor. Eu estava escutando Vossa Excelência falar aí, e eu me lembro que Vossa Excelência se referia a alguns contratos que, porventura, não teriam sido feitos sem o devido processo legal, ou sem licitação. Aí eu queria já esclarecer de antemão, eu não tive ainda acesso às informações, estou tomando conhecimento como todo mundo neste momento,
logicamente, daqui a pouco nós teremos acesso a essas informações e poderemos dividir, não só com os colegas vereadores, como o setor da imprensa, a sociedade no geral. Mas existem procedimentos que são feitos na administração pública, e Vossa Excelência bem sabe disso, e necessariamente não tem que ser através de um processo de licitação. Muito pelo contrário, às vezes se faz até por uma dispensa de licitação, que também é um procedimento legal, um procedimento usual em todas as gestões públicas, seja federal, seja estadual, seja municipal. Mas, enfim, o que eu quero dizer, na verdade, ao final, é que nós vamos trazer ao conhecimento de todos as informações que possam dirimir qualquer dúvida que possa haver em relação a esse tipo a esse contrato, qualquer outro contrato da gestão do prefeito. Eu repito, é uma gestão que prima pelo bom zelo, pelo cuidado, as melhores práticas do setor público. Jamais, repito, em nenhuma circunstância, em nenhuma situação, o prefeito iria compactuar, como tenho certeza também o secretário de Saúde iria compactuar com nenhum ato ilícito, sobretudo na contratação de um serviço tão importante que Vossa Excelência acaba de relatar aqui. Marília Reis disse ainda que dará entrada em 4 pedidos de informação. Eu não acredito em acaso. Por isso, estou dando entrada amanhã com 4 pedidos de investigação junto aos órgãos competentes. Tribunal de Contas da União e Ministério Público Federal, porque essa farra envolve também recursos do governo federal, e Tribunal de Contas do Estado e Ministério Público de Pernambuco. Não somos nós que vamos dizer se essa história tem coincidências demais. São as autoridades competentes. O mínimo que se espera é que a administração pública municipal também colabore com as investigações. Afinal, pode ser que haja mais e mais coincidências desse tipo. O Anderson Florencio apresentou voto de aplausos ao presidente do Esporte Clube do Recife pela exclusão dos membros da torcida organizada jovem do quadro de sócio do clube. Antes de ser votada, a matéria gerou debate no plenário. O Anderson Florencio disse que o Esporte do Recife foi o primeiro clube a manifestar solidariedade com a sociedade ao não tolerar a atitude dessas torcidas. O voto de aplauso que faço ao presidente do esporte e à instituição Esporte Clube do Recife é pelo fato, presidente, de ser o primeiro clube a manifestar solidariedade com os cidadãos de bem da cidade do Recife, do estado de Pernambuco, acabando de uma vez por todas e eliminando esses malfeitores, esses marginais, esses bandidos que costumam frequentar os estádios de futebol travestidos de torcedores. Portanto, excluído do quadro de sócios do Esporte Clube do Recife, uma torcida claramente violenta, uma torcida reincidente, uma torcida que provocou diversos fatos de violências na nossa cidade. Excluindo do quadro de sócios do clube, mostrando que o Esporte Clube do Recife e seu presidente não aceitam, não é cúmplice a esse tipo de tratamento que esses marginais, esses bandidos fazem, realizam em dia de jogos na cidade do Recife, como depredações de ônibus, de paradas de ônibus, de lojas, fora os inúmeros incidentes e acidentes que vêm ocorrendo devido a essas pessoas. O Anderson Florencio ressaltou ainda que cerca de 70 ônibus são depredados em dias de jogos e lembrou os casos de torcedores vítimas da violência de torcidas organizadas. Caso de torcedor com o pescoço quebrado, num jogo que nem clássico era, o jogo Sport Palmeiras, o torcedor teve o pescoço quebrado. Tivemos um torcedor do Náutico que levou um tiro em frente aos aflitos. Tivemos no Arruda esse caso da privada. E quantos casos já não ocorreram nos últimos anos aqui na cidade do Recife. Portanto, o voto de aplauso ao presidente do esporte é para dar nosso apoio firme para que todos os clubes aqui do nosso estado tenham a mesma postura, banindo esses marginais dos seus quadros de sócios e também na entrada nos estádios de futebol. Gilberto Alves elogiou a atitude do presidente do esporte e disse que é preciso resgatar a presença das famílias nos estádios de futebol. Eu acho que está no tempo já de que a gente possa resgatar o convívio das famílias na ida aos estádios, nas torcidas, a possibilidade de a gente, inclusive, levar nossas crianças, as pessoas de mais idade, as pessoas que também gostam do futebol,
que quer acompanhar o seu time do coração e que muitas vezes se sente impedido ou inibido por conta de uma atuação violenta de torcidas que muito mais parece que vão ali menos para assistir o jogo e mais para expor uma violência desbravada e de medida, e isso em detrimento da sociedade, em detrimento do bom convívio de todos nós. Portanto, eu acho que vale a pena a gente estar sempre voltando a esse tema. É importante que a gente dê esse voto de aplauso, esse gesto de coragem, repito, mas é importante também que a gente continue a debater não só o problema, mas encontrar alternativas, encontrar soluções. Repito, é chegado mais do que o momento e a hora de que a gente, de fato, possa efetivar ações em benefício do conjunto, em benefício da sociedade, e que a gente possa retomar o bom futebol vivido não só dentro de campo, mas nos estádios e nas torcidas também. Mas o vereador Romerinho Jatobá disse que as torcidas não podem ser generalizadas e defendeu uma fiscalização maior por parte da Polícia Militar. O que tem que acontecer é uma fiscalização efetiva da polícia. Hoje não ocorre, e ficou claro, vereador, na audiência que foi feita aqui por Vossa Excelência, onde eu questionei a Polícia Militar de Pernambuco, quais eram as atuações durante os períodos dos jogos, quantas pessoas eram presas por depredação de ônibus, por brigas, por arruaças, e não foi informado, na verdade foi informado, e foi dito que ninguém era preso. Então o que falta é uma ação efetiva. A gente não pode punir o CNPJ, a gente tem que punir o CPF. E existem sim marginais dentro das torcidas organizadas, mas também existem pessoas de bem, e a gente não pode generalizar. Eu lamento o presidente do Esporte Clube do Recife não comparecer à audiência pública com a justificativa até radical em dizer que não senta à mesa com marginais. Eu acho que é muito radical. A gente não pode tratar nada com radicalismo. Eu acho que passou esse tempo. Hoje é um tempo do diálogo, de sentar à mesa e conversar. Então eu não gosto quando a gente quer direcionar as torcidas organizadas como 100% de marginais. A gente tem sim que prender, que punir aqueles marginais. Eu não sou a favor e jamais serei a favor da violência nos estádios, e nem nas ruas do Recife em dia de jogos de futebol. Mas a gente não pode transferir a responsabilidade. A Polícia Militar ela não pode transferir a responsabilidade dela de estar fiscalizando a rua, de estar prendendo bandido e simplesmente dizer que o problema é da torcida organizada. Então isso a gente não pode aceitar, eu sou contra isso. Participei da audiência pública de Vossa Excelência, discutimos e mostramos os nossos pontos de vista, ficou de criar uma comissão junto com a Federação Pernambucana e com a própria polícia para se avançar e nada foi feito até então. Então eu clamo que Vossa Excelência, como o propositor da audiência pública, possa cobrar da Federação Pernambucana e da própria Polícia Militar, que a gente comece a ter essa reunião de trabalho, que a gente possa cadastrar os membros da torcida organizada, que a gente possa fazer uma fiscalização mais efetiva desse pessoal. Aí sim, a polícia vai ter instrumento para prender aqueles que são marginais. Eu não estou aqui para defender marginais, mas também não estou aqui para generalizar e nem acusar todos dessa forma. Para o vereador Henrique Leite, a decisão é excessiva e excludente e pode aumentar a raiva e a violência desses jovens torcedores. Eu costumo dizer que qualquer coisa em excesso, mesmo que seja boa, não é bom. Água é bom, mas se tomar demais, faz mal. Chambrego é bom, mas se tiver demais, faz mal. Chocolate é bom, mas se tiver demais, faz mal. Então, uma medida dessa, onde exclui toda a torcida jovem do seu quadro, ele exclui todo mundo. E eu sou torcedor do Náutico, conheço a Fanáutico e outras torcidas, mas tem muito torcedor que faz parte da torcida organizada e que é cidadão de bem, que não pode ser excluído do quadro de sócio. Então, essa é a minha preocupação maior, porque quando você toma medidas essas, ao invés de tomar medida de inteligência da segurança pública e da polícia para prevenir a violência, você prefere resolver pela causa e não pelo efeito. Ou melhor, pelo efeito e não pela causa. Então, eu me preocupo com essa questão, por isso que eu discordo da medida da diretoria do esporte. O requerimento acabou sendo aprovado. Osmar Ricardo criticou a fala de Jarbas Vasconcelos, que pediu a renúncia da presidente Dilma Rousseff.
Ele acredita que o posicionamento de alguns políticos está piorando a crise no Brasil. O país, numa crise, num momento de crise, algumas pessoas tentam aprofundar a crise política, na verdade. Então é preciso que prestar atenção dos políticos que querem que o país saia da crise e aqueles políticos que botam o país dentro de uma crise sem saída, sem alternativa, porque não olha para o lado do povo. Está olhando, sim, para a relação política, talvez porque se a presidente Dilma renunciar, o presidente da República seria Temer. Se esperar para caçar Dilma até janeiro do ano que vem, tem uma nova eleição. Então, tem um cenário político para que o povo do país saiba o que está acontecendo e saiba que cada um que se coloca essa disponibilidade desse debate político do cenário nacional, entenda os fatos de cada um interlocutor que vem tratando desse assunto do Congresso Nacional. Então é preciso que a gente fique atento a isso. Henrique Leite elogiou o resultado do trabalho da Polícia Militar e apelou para, ao final do estágio, não tirar essas pessoas das ruas, porque elas estão reduzindo o número de pequenos assaltos. Que ele se estenda não só por 15 e 30 dias, mas pelo menos para que as pessoas possam se sentir seguras, como se sentiram nesse final de semana, no feriado, onde você via policial em todos os cantos, e o chamado rápido estava vindo. E é essa a ideia que as pessoas têm que ter, a sensação de segurança. Então é um apelo que eu faço aqui na tribuna ao secretário de Defesa Social, comandante da Polícia Militar, ao governador Paulo Câmara, para que não tire esses policiais das ruas da capital metropolitana quando acabar o estágio, que dê continuidade até diminuir esse índice de violência, pequena violência comum, que é justamente o assalto, o furto, né, e a violência às pessoas. A Assembleia Legislativa de Pernambuco vai realizar uma audiência pública para fazer um balanço das obras do PAC em Pernambuco. O vereador Marcos Menezes aproveitou para chamar os colegas a participarem do evento. Marcos Menezes acredita que a audiência será uma oportunidade para os vereadores, especialmente os da base do PT, ligados ao governo federal, listar as obras do PAC que estão paralisadas no Recife e cobrar a conclusão delas. Sensibilizar os vereadores da base do PT, da base de Dilma, para que diminua o prejuízo que o governo federal está dando para Recife, está trazendo para Recife. Que possa, vereador Henrique Leite, que possa fazer com que o governo federal olhe melhor para o Recife, para que o governo federal possa diminuir o máximo que puder de tirar esses orçamentos para Recife. Eu tenho certeza que o vereador Henrique Leite, o vereador Jurandir Liberal, o vereador Osmar Ricardo e tantos outros que têm uma ligação com o governo federal, eu tenho certeza que eu convivo com cada um de vocês no dia a dia nesta casa e vejo o interesse de todos vocês pelo Recife. Cada pronunciamento de vocês aqui nesta casa é um pronunciamento voltado para a melhoria das condições de vida do recifense. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu respeito cada um de vocês, e não é à toa que vocês sempre têm retornado a esta casa, porque tem serviço prestado ao eleitor recifense, à sociedade recifense. Então, vereadores, eu vou estar presente nessa audiência, vou fazer parte dos trabalhos lá, e gostaria de sensibilizar vocês para que deixasse de lado PSB, PSDB, PT, PMDB, e o partido fosse, como é para vocês, o Recife, o melhor para o Recife. Mas o vereador Henrique Leite criticou a transferência de responsabilidade. Que nós não podemos ir buscar no governo de Dilma algumas ações que são do governo municipal e estadual e que, inclusive, o recurso já está aqui. Não tem por que eu sair daqui para Brasília para ir cobrar, se eu posso cobrar aqui alguma coisa.
Jurandir Liberal também saiu em defesa do governo federal e disse que o problema não é a falta de recursos. O governo federal tem ajudado bastante o estado de Pernambuco. Tanto quando estava tudo bem aqui, vindo todas as obras, era mérito do governo Eduardo Campos, que tinha projeto. Agora, é crítica ao governo dizendo que não está vindo recurso. E eu queria dizer a Vossa Excelência, para ter uma ideia, a BR-101, o recurso do governo federal já está aqui há 3 anos e a buraqueira continua, que não foi tomada nenhuma providência. Então, não é a falta de recursos, é falta exatamente de competência para poder administrar esse recurso. Já o vereador Osmar Ricardo ressaltou obras na cidade feitas com dinheiro do governo federal. O recurso para o Geraldão está terminando, é de recurso repasse do governo federal. Como a Viamão continua sendo feita com repasse do governo federal. A contrapartida do governo municipal não vem sendo investida, até porque não tem. Nós sabemos agora que ele está falando, não, vamos entregar mais 30 e poucos carros, estão demitindo um monte de gente terceirizada, isso é responsabilidade. Criou mais 2 secretarias para dar para os afiliados deles. Inclusive, o partido hoje de Vossa Excelência, o Democrata, tem uma secretaria na Prefeitura da cidade do Recife, como o PSDB também tem uma secretaria que foi criada há 4 meses, com muitos cargos, gastos absurdos, onde já tinha uma secretaria que tratava da questão dos jovens e do crack, porque era o que o vice-governador defende lá, né, os pró-jovens, os compais da vida que o vice-governador defende, mas que na prática esse governo prometeu 6, tem né, terminando, que não terminou ainda. A Comissão de Educação recebeu representantes da Secretaria de Educação e do Conselho Regional de Educação Física. Eles falaram sobre uma proposta da Prefeitura para a prática de educação física nas escolas públicas do Recife. O ofício 122 da Secretaria de Educação do Recife estabelece que os professores da rede municipal possam dar aula de educação física. A proposta já foi fruto de diversas discussões na Câmara. A presidente do Conselho Regional de Educação Física, Nádia Haro, ressaltou que o Conselho está insatisfeito com o posicionamento da Prefeitura. Na verdade, a gestão não sinalizou que iria cancelar o ofício. Esse ofício é quem gerou tudo, onde a Prefeitura diz que a professora regente, ela pode ministrar o conteúdo da disciplina Educação Física. Nisso, o Conselho está totalmente contrário, porque só quem pode ministrar esses conteúdos é o profissional de Educação Física, graduado e licenciado e habilitado no Conselho de Categoria. Mas isso gerou um problema também junto aos professores da área de Educação Física e aos de regência que não se sentiam qualificados nem para ministrar, nem para avaliar e muito menos estabelecer um conceito ou nota que fizesse com que esse aluno mudasse de série ou de ciclo ou de classe, exatamente porque não tinham competência para. A Prefeitura nos trouxe a informação que desobrigou as professoras regência de emitir conceitos. Entretanto, eles elencaram algumas atribuições que a professora polivalente poderia fazer, a regente, a pedagoga, que no nosso entendimento continua equivocado. Não é porque analisar e construir regras e definir regras do jogo e elaborar com eles grandes jogos, pequenos jogos, isso é um papel do professor de Educação Física. Então, eu acho que ainda está confuso. A Secretaria de Educação enviou representantes para prestar esclarecimentos sobre a medida na reunião da Comissão de Educação. A gerente-geral de Planejamento e Monitoramento Pedagógico da Secretaria, Renata Jatobá, disse que a gestão criou medidas para organizar a prática da atividade. Esses 9 tópicos vão favorecer o professor pedagogo dos anos iniciais, que está acobertado pela lei da LDB, em desenvolver o trabalho específico da sua ação, ou seja, o que ele pode fazer diante da profissão dele, que é o pedagogo, né? Então, validamos isso, né? A retirada do componente da nota, especificamente do diário, faz valer a especificidade que são os pareceres, isso também é avaliação.
até a nossa organização e planejamento geral para a chegada desses profissionais, que não é fácil, né? Nem pela questão orçamentária, que a gente está fazendo todo o planejamento, que isso é estabelecido para os próximos períodos, né? Mas, além disso, é que a gente tenha todo um planejamento e um cuidado com a qualidade do ensino até a efetivação nessas 232 escolas. O que a gente pode garantir é a nossa preocupação e o nosso planejamento para efetivar esse trabalho, deixando o profissional com as suas formações, né, na área e com o que é que ele pode realmente trabalhar, ele tendo a consciência daquilo, para que a gente possa desenvolver uma boa prática docente na área. Então, isso faz com que a rede tenha como prioridade, né, a qualidade do ensino. O presidente da Comissão de Educação, André Regis, fez um balanço do encontro e destacou que houve um avanço nas discussões. A nossa posição contrária, no sentido da posição do Conselho Regional de Educação Física, nós fizemos várias fiscalizações em loco na rede. Nós alertamos aos professores que aquela normativa era equivocada e nós pressionamos a Prefeitura, juntamente com o Conselho Regional de Educação Física. A Prefeitura recuou e ela tirou a obrigatoriedade dos professores de lançarem nota e registro de aula de Educação Física nas escolas municipais do Recife, porque Educação Física deve ser ministrado apenas por um professor devidamente habilitado. E, lamentavelmente, nós nem temos os professores habilitados na rede, nem tampouco temos escolas que são capazes de abrigar a educação física, de que promover a educação física, porque 90% da rede é desprovida de quadras poliesportivas. Então, a nossa luta é para que a rede seja reformulada, para que ela tenha uma estrutura adequada para a educação física, que é um conteúdo curricular obrigatório, e que a Prefeitura possa promover concursos públicos para professores efetivos na área da educação física. Estudantes de Direito da Faculdade Joaquim Nabuco fizeram uma visita à casa de José Mariano. Eles vieram conhecer o funcionamento do Poder Legislativo. Após o término da reunião plenária, os vereadores Henrique Leite e André Regis deram explicações sobre o funcionamento da casa de José Mariano. É muito importante o estudante de Direito, ele frequentando a casa, não apenas de Direito, de todos os cursos, mas o estudante de Direito que trabalha com a lei, com o processo legislativo, é muito importante que ele venha para cá acompanhar como a lei é feita, como a lei ela se submete ao debate público. E eles tiveram a oportunidade de acompanhar aqui os trabalhos legislativos, vendo que esta casa é uma casa que tem relevância para a vida da cidade. Nós aqui tratamos com temas que podem mudar a vida das pessoas no plano local. Os parlamentares avaliaram como positiva a presença dos estudantes nas galerias. Essa interação ela vai facilitar, inclusive, na vida do estudante que está indo para um mundo profissional. E conhecer a parte legislativa é de suma importância. E nós, muitas vezes, trabalhamos aqui e a maioria dos estudantes não conhece qual é o papel real da Câmara dos Vereadores. Então, quanto mais visita tivermos, melhor para que cada cidadão, cada estudante possa conhecer seus direitos e também cobrar de nós, vereadores. Acredito que essa iniciativa dos estudantes da Faculdade Joaquim Nabuco, ela deve até ser estimulada para outras que possam tornar isso aqui uma rotina, o acompanhamento legislativo pelos estudantes. Todos ganhamos dessa forma. Os estudantes do primeiro período da Faculdade Joaquim Nabuco, da disciplina de Introdução ao Estudo do Direito, comentaram a visita. Foi muito importante, a gente ficou lá na galeria prestando atenção no que o pessoal estava abordando e foi muito interessante parte de serviços que a gente não conhecia, como era decidido, todas as questões, essas coisas. A gente desconhece muitas coisas que estão acontecendo na nossa cidade, não é isso? As coisas que estão sendo debatidas, né? A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!